muito bem, meus caros, muito bem. Espero que vocês estejam aí todos ótimos, né? E para mim é uma alegria estar aqui com vocês novamente. Bom, nós estamos aí nos aproximando do Natal, não é mesmo? E assim, para mim, Natal e Páscoa são as datas centrais do ano, né? Por várias razões. Mas Natal e Páscoa têm características bem diferentes para mim, bem diferentes. A Páscoa é uma data que eu comemoro, claro que em família, né? Mas comemoro principalmente na minha intimidade, sabe? É um período em que nós católicos, né? Nós chamamos aí de Tríduo Pascal, né? E que eu celebro com a minha família e as pessoas da paróquia que eu frequento aqui em São Paulo. Mas eu celebro principalmente no centro do meu eu, né? É um tempo de profunda introspecção para mim, né? São 3 dias em que, assim, eu me coloco realmente diante desse mistério tremendo, né, que sustenta a cristandade, né? E eu fico me perguntando, né, eu fico me questionando a respeito de coisas que são, para ser sincero com vocês, que são irreveláveis, né? Coisas que só podem ser ditas aí no ouvido do meu diretor espiritual, né? Não porque sejam faltas vergonhosas, não é isso, mas porque dizem respeito ao centro do meu coração, né? E, bom, tem certas coisas que são assim, né? A gente só pode compartilhar elas com Deus, né? Porque, afinal de contas, é Ele quem sustenta o nosso coração, né? É Ele que alimenta a vida, né? A vida, exatamente a vida que me faz pensar, sentir, respirar, né? Escrever, né? Mas vejam, no Natal não, né? O Natal tem também, claro, a sua carga introspectiva, principalmente nos dias que antecedem o Natal, né? Que nós católicos chamamos de período do Advento, né? Mas no meu caso, o Natal está preenchido aí de um certo saudosismo, né? Assim, a cada Natal para mim é inevitável que eu recorde da minha infância. Agora vejam, isso não tem nada a ver com os presentes de Natal, né? Ou com as festas em família, né? Quer dizer, é evidente, tudo isso está na minha memória, né? Principalmente o último Natal em que meu pai estava vivo, né? Ele já estava muito doente, e eu me lembro dele, então, participando de tudo, né? Mas assim, num completo alinhamento, né? Quer dizer, olhando para as pessoas como se elas fossem relativamente estranhas, né? E como se ele já não fizesse mais parte de tudo aquilo, né? Bom, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre essa viagem anual, né, em que eu refaço, que eu refaço em direção à minha infância, né? E esta semana aqui eu me lembrei de duas coisas que me emocionaram muito, né? Eu lembrei da primeira vez que eu visitei um presépio, né, na igreja matriz da minha cidade natal, né? Bom, mas acontece que o presépio estava montado numa espécie de um estrado, né? E muito alto para mim. E eu não consegui enxergar nada, né? Então me ergueram, né? Me ergueram e, bom, aquela cena pastoril, né? Tão simples, né? E ao mesmo tempo assim tão viva, né? Bom, aquilo nunca mais saiu da minha cabeça.
quer dizer, a penumbra, né, da nave central, da matriz, né, aqueles tons terrosos do presépio, né, quer dizer, aquela beleza sem brilho, construída numa perspectiva em que o meu olhar, bom, ele se perdia por um momento, né? Mas no momento seguinte era inevitável se fixar ali no centro daquela pequena gruta, né? Uma mistura de gruta e estábulo, né? Bom, isso tudo ficou impregnado em mim até hoje, né? Agora vejam, percebam que não houve de imediato uma compreensão do significado religioso, né? Não, quer dizer, o primeiro significado foi humano. Quer dizer, os pastores, os animais, os magos, né? Os anjos, quer dizer, mas todos ali reunidos para ver um bebezinho, né? E não havia nenhum esplendor, não havia nenhuma opulência, né? Quer dizer, era exatamente a antítese do que eu via nas lojas e na minha própria casa, né? Quer dizer, aquela cena me chamou, né? Quer dizer, eu fui engolido pela perspectiva, né? E eu penetrei, então, entre aqueles personagens, né? E eles estavam vivos, né? E havia ali um clima de alegria serena, né? Quer dizer, havia ali uma fragilidade, né? Que resumia, que sintetizava algo que eu podia sentir, mas que eu não conseguia compreender, né? Muito tempo depois, mas muito tempo mesmo, né, eu comecei a compreender, né? Eu comecei a perceber o que significava ser humano, né? Quer dizer, o que significava estar acorrentado à condição humana, com todas as consequências desse destino, né? E a síntese da condição humana está lá, né? Estava lá naquele presépio, né? Quer dizer, é o que dizia o Pascal, né? Quer dizer, nós somos as coisas mais débeis da natureza, né? Quer dizer, nós somos como um frágil caniço. Um vento mais forte nos derruba, né? O Pascal dizia que para nos esmagar não é preciso que o universo inteiro se arme, né? Ao contrário, né? Basta uma gota d'água, né? Bom, mas eu disse que eu me lembrei de duas coisas, né? E a segunda talvez seja mais interessante para vocês. Eu me lembrei de quando eu comecei a escrever, né? Nós morávamos num pequeno sobradinho geminado, né? E à tarde, né? Na nossa cozinha, muitas vezes a minha mãe preparava alguma coisa, né? Quase sempre era pão, não era nada excepcional, né? Então, quer dizer, sobre a mesa de fórmica, né, que ficava no centro da cozinha e onde a gente fazia as nossas refeições, né, uma mesa de fórmica de um branco meio esverdeado, né, ou de um verde meio esbranquiçado, né. Bom, essa mesa estava sempre recoberta de farinha, né, de formas, né? Bom, e eu acho que alguns meses ou algumas semanas depois eu ia começar o grupo escolar, né? Então a minha mãe me ensinava a escrever aquelas coisas básicas, né? O meu nome completo, o nome da escola, né? A data de cada dia por extenso, começando com o nome da cidade em que a gente morava, né? Então, o que ela fazia? Ela pegava uns pedaços daquele papel pardo, né, que se usa ou se usava, né, para colocar lá a, a farinha que era peneirada, né, e ali, com um lápis e uma régua, ela traçava
umas linhas tênues, né? Bem fraquinhas, para eu aprender a escrever como seria quando eu tivesse um caderno, né? Então, e ela me mostrava, então, como as letras precisavam ficar sobre as linhas, né? Mas não esparramadas ali, né? Não, mas elas tinham que ficar desenhadas perfeitamente, né? Só, só levemente apoiadas na linha, né? Bom, e elas também não podiam ficar acima das linhas, né? Porque ela dizia, né? Ela dizia com excelente didática, né? Que ninguém queria que as letras saíssem voando pela cozinha, né? Bom, e havia o desenho de cada letra, né? Umas eram mais fáceis, outras mais difíceis, né? Mas assim, tinham lá três letras que sempre me atormentaram muito, né? Quer dizer, o J, o T e o I maiúsculos, né? Não, eles não eram difíceis de escrever, mas eles eram muito parecidos para mim, e eu achava aquilo estranho, né? Quer dizer, para o meu senso estético, né, um B maiúsculo ou um Z maiúsculo, bom, eram letras muito mais atraentes, né? Um R maiúsculo, nossa, aquilo tinha uma dignidade que espezinhava aquele I maiúsculo, que era uma coisa completamente sem graça, né? E foi também quando eu aprendi a delicadeza que a borracha pede de nós, né? Porque assim, um gesto mais brusco já rasgava o papel, né? Desculpem. E foi também quando eu aprendi a escrever com os lápis que tivessem aquelas pontas longas, né? E finíssimas, finíssimas, né? E muitos anos depois eu entendi, né, a paixão que aquele escritor, né, o John Steinbeck, né, tinha pelos lápis de pontas longas e finas, né, e que fossem macios, isso é muito importante. Grafite duro é insuportável, né? Porque assim, porque é fácil mesmo, né? É fácil para a gente se apaixonar, pelas coisas perfeitas, né? Por essas coisas desenhadas com perfeição, né? Ainda que elas durem tão pouco, né? Como uma ponta de lápis, né? Uma ponta de lápis perfeita, né? Longa, fina. O que ela dura? Ela dura 4, 5 linhas, né? E depois já começa a ficar rombuda, né? Eu lembro de tudo isso, né? E sinto o lado da minha mão se esfregando ali, na farinha sobre a mesa, né? E vejo o sol entrando pela janela da cozinha, né? Vejo as panelas polidas, né, brilhando sobre a pia, e aquelas minhas letras frágeis, ainda meio tortas, né, naquele papel pardo, né? As minhas letras eram como caniços, né? Quer dizer, os L's, minúsculos, longuíssimos, né? Muitas vezes exageradamente longos, né? Quer dizer, de maneira que a minha mãe passou a desenhar as linhas como se fossem as de um caderno de caligrafia mesmo, né? Quer dizer, para que eu tivesse uma ideia melhor da dimensão das letras, da dimensão correta das letras, né? Mas vejam só, né? Quer dizer, eu disse que as minhas letras eram como caniços, né? Mas pensem bem, né? Quer dizer, os lápis são como caniços, né? Os nossos dedos são como caniços, né? Os nossos corpos, né? Mesmo que você seja como eu, gordinho, né? Bom, nós somos caniços, né? Quer dizer, quanta fragilidade, né? Quer dizer, o que representam as letras que a gente escreve, né, diante do universo inteiro? O que representa eu pegar um pedaço de papel e escrever o meu nome, né? Não representa nada. Tem uma representação ou algum significado, mas momentâneo, né?
mas tudo é muito frágil, tudo é muito débil, né? Mas, como dizia o Pascal, apesar de toda essa fragilidade, nós somos caniços pensantes, né? Quer dizer, a nossa condição é a fragilidade que está lá, né, exposta no presépio. A nossa condição é a de uma criança que está escrevendo aí as suas primeiras letras, né, sem entender direito qual é o sentido daquilo, né, mas que se encanta, né, com a sua capacidade de desenhar coisas que têm sons, né? Quer dizer, linhas que têm a forma aí de bolinhas e de lacinhos, né? Mas que não morrem ali. Por quê? Porque elas correspondem a uma variedade enorme de sons, né? Quer dizer, sons que produzem palavras, né? E palavras que são pensamentos, né? Quer dizer, o encanto da criança, bom, ele está correto, né? Quer dizer, nós somos frágeis, é verdade. Mas o Pascal diz que se o universo nos esmagasse agora, né, bom, nós ainda seríamos o elemento mais nobre que o universo esmagou. Né? Porque nós sabemos que nós morremos. Né? E nós sabemos também o quanto nós somos frágeis. Né? E vejam, e a gente não se esquece do poder que o universo tem sobre nós. Mas vejam só, né? Vejam só, o universo, ele não sabe. O universo não tem consciência, né? Mas nós temos. Né? E tudo se resume a ter consciência, não é mesmo? Quer dizer, eu olho para aquelas tardes, né, naquela cozinha, né, e sinto a farinha nas minhas mãos, né, vejo os lápis, a borracha, o papel pardo, as linhas quase apagadas sobre o papel, né, vejo as minhas primeiras letras. Né. Bom, e eu entendo como o que nós somos começa em algum lugar. Né? O que nós somos começa em algum momento. Quer dizer, e aquele menino naquela cozinha, bom, ele continua escrevendo até hoje. Né? Quer dizer, ele pode escrever mais rápido, ele com certeza tem uma letra mais firme, né? Ele ama os bons lápis, né? as, as belas pontas longas e finas, né, dos grafites macios, né? Ama as canetas tinteiro, ama os papéis, os bons papéis, né? E claro, quer dizer, ele também ama as palavras, né? Mas vejam, ele é aquele menino, mas ao mesmo tempo não é, né? Não é. E eu fico pensando também que, bom, num tempo de tantas incertezas como o nosso, né? Bom, então você começa a perceber que a vida, né, que as coisas essenciais da vida, bom, elas podem se resumir, né, a uma série de tardes aí numa cozinha ensolarada, numa mesa coberta de farinha, né, e na paciência de alguém que ensina você a escrever. Né? Porque, olha, ser alfabetizado é uma benção. Né? Sem, olha, não tem nenhum exagero nisso que eu estou dizendo. Ser alfabetizado é realmente uma benção. Tá? Porque, assim, o que seria de nós sem os mundos que a escrita nos oferece? Quer dizer, o que seria de nós sem poder escrever? Tá? Claro, quer dizer, tudo vai desaparecer um dia, né? Porque nós somos mesmo como caniços, né? E um estalar de dedo do universo, bom, acaba com tudo. Mas nós sabemos disso.
Nós não somos ignorantes da nossa fragilidade. E nós podemos escrever sobre isso, podemos pensar e escrever, né? Podemos gravar isso, né? Podemos passar isso para as gerações que vêm depois de nós, né? De maneira que, quem sabe, elas prestem mais atenção a pequenas coisas que não podem ser esquecidas, né? E nós podemos olhar o presépio, podemos penetrar no presépio, né? Podemos caminhar entre aquelas figuras que, bom, elas agora respiram, né? Eu consigo ouvir, né, os murmúrios, né? Eu vejo a expressão de surpresa dos pastores, né? Eu vejo a luz daquela estrela, ela deixa inclusive a minha pele meio prateada, né? E eu vejo aquele caniço pequenininho, né? Tão parecido com as minhas primeiras letras, né? Aquele caniço ali, né? Se retorcendo, né? Levemente naquela manjedoura. Então, então eu posso entender o peso de ser humano, né? O peso de ser humano. Mas eu entendo também, meus amigos, que tudo vai muito além do que eu imagino e do que eu consigo ver, né? E do que eu consigo escrever. Muito bem, muito bem. É isso, meus caros. Olha, um imenso abraço para vocês, viu? Tudo de bom. Forte abraço. Vamos em frente.